carioca, nascida em Madureira, criada em Vila Isabel, e acho que a gente pode dizer paulistana de coração, né? Adotada pelo povo do estado de São Paulo, compositora, a primeira mulher a fazer samba na ala de compositores da Mangueira, né? É uma pioneira, deputada estadual, agora pelo Partido Comunista do Brasil, pelo estado de São Paulo. Segundo mandato. Segundo mandato. Leci Brandão é um patrimônio brasileiro. E Leci, a gente está muito feliz de vir aqui conversar com você. São Paulo é sempre vista, Leci, como uma cidade, uma selva de pedra, uma cidade agressiva, né? Mas tem um compositor, Carlinhos Vergueiro, que tem um samba lindíssimo, um samba-canção, que chama Noturno Paulistano. Em determinado momento do samba, ele se refere à cidade de São Paulo como que se mostra humana, né? Então eu queria que você tentasse contar um pouco qual é a sua impressão, onde você identifica essa dimensão humana da cidade de São Paulo. Bom, primeiramente, para mim é fantástico, né, fazer essa entrevista com você, Rainídia, que é uma pessoa que eu admiro, respeito demais, sua parte artística, mas também a figura humana, né, que você é, e você não é de São Paulo, mas faz muito sucesso aqui, as pessoas gostam muito de você, e está aqui na TV Vermelho. Eu conheço São Paulo desde os anos 70, porque a primeira gravadora da minha carreira foi a gravadora Marcos Pereira. E o Marcos Pereira era de São Paulo, né? Então o Sérgio Cabral, que pai do ex-governador do Rio de Janeiro, jornalista famoso e tal, ele me viu cantando na Mangueira, né, na quadra da Mangueira, gostou muito e me disse o seguinte: o dia que você quiser gravar e tal, não sei o quê, eu queria ser seu produtor, enfim. Eu disse: não, meu negócio era ficar cantando samba aqui mesmo na escola, enfim. Só que eu fui convidada depois para cantar no Teatro Opinião. E a noitada de samba no Teatro Opinião, às segundas-feiras, né, lá em Copacabana. Ele resolveu levar o Marcos Pereira lá para me assistir. E o Marcos, na segunda-feira da semana seguinte, já levou o contrato para a gente assinar. E eu acabei gravando um compacto simples e tal. Então, foi o Marcos Pereira, foi a Luísa Falcão e foi o Pelão, que é um produtor também bastante conhecido aqui em São Paulo. Então, na verdade, se a gente for avaliar, São Paulo já vem na minha história musical, ou seja, uma gravadora daqui foi que decidiu fazer o meu primeiro compacto e o meu primeiro LP, né? Então, nessa época, eles tinham também contratado o Cartola. Então, nós lançamos os dois LPs simultaneamente, que resultou numa entrevista no programa Ensaio, do Fernando Faro, e que o Cartola me apresenta, né? Essa menina aqui, está lá na ala e tal, a pessoa, ele gostava muito de mim. E, na verdade, é o primeiro DVD em preto e branco que a gente faz, porque a gravadora Trama transformou essa entrevista, né, lá do ensaio num DVD. Então, eu estou ali, novinha, a minha fala era completamente diferente, né? Eu falava fininho e tal, cantava uma vozinha bem aguda. E tudo começa, né, com essa história. Bom, o tempo passou, eu mudei de gravadora, fui para a Poligram e tal. E em 1980 aconteceu o festival MPB 80, em que nós fomos classificados, tudo bem. Em 81, quando eu cheguei para apresentar o meu repertório, a gravadora não aceitou o repertório. Disse que era um repertório de protesto e que não sei o quê, que eu deveria procurar um outro som. Então, eu achei que, no respeito, maluca como sempre fui, pedi demissão da gravadora multinacional. E fiquei 5 anos sem gravar. Em 85, passam-se 5 anos, me aparece Adiel de Carvalho, presidente da gravadora Copacabana, que é de São Bernardo do Campo. E eu volto a gravar depois de 5 anos, né? Sai o LP Leci Brandão, com músicas que tinham sido recusadas 5 anos atrás, entre elas Zé do Caroço.
Deixa, um monte de coisa. E esse LP, o senhor Moisés da Rocha, que tem um programa chamado O Samba Pede Passagem, né, na USP, começou a tocar esse LP, de cabo a rabo. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a vir para cá e fui fazer Rua do Samba e cantei ao lado da quadra do Camisa, era um mar de cabeças negras, uma coisa maravilhosa, eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, gente, aqui em São Paulo o pessoal gosta realmente de samba. Não tem essa história da São Paulo é o túmulo do samba, isso aí não, foi uma brincadeira que Vinícius fez. E um dia, no Hotel Jandaia, que foi o hotel que durante anos e anos abrigou todos os artistas da música popular brasileira, que não passou pelo Jandaia, não tem uma história legal, tem que ter passado por lá. Eu, num almoço com o Reinaldo, príncipe do pagode, fizemos um samba chamado Me Perdoa Poeta, que é dizendo o seguinte, o poeta falou que São Paulo enterrou o samba, que não tinha gente bamba, e não entendi por quê. Fui a Barra Funda, fui lá no Bexiga, fui lá na Nenê, me perdoa poeta, mas discordo de você. E aí a gente vem contando a história do samba em São Paulo, falando em Dona Olímpia, falando em Lava Pés, né? Lava Pés, primeira escola, cavaquinho e pandeiro. Nenê da Vila Matilde, de 1º de janeiro. Aí tem a outra estrofe, vou lembrar Madrinha Eunice, tia Olímpia é soldado, cai após primeiro grupo, do samba mais requintado, né? Barra Funda, os boêmios, no Bexiga, os teimosos, paulistano lá da glória, desprezados, caprichosos. E esse samba, feito por 2 cariocas, o pessoal ficou enlouquecido, né? Paralelamente a isso, tem a outra questão, que é a questão da música social, que eu nunca abri mão de fazer, porque as pessoas batiam no olho assim, para de falar de protesto, não sei o quê, canta outra coisa. Eu digo, não. E eu comecei a entender também que o povo de São Paulo, especialmente o povo negro, o movimento negro de São Paulo, tinha um olhar diante da minha música totalmente diferente. Era um olhar de identidade, um olhar de afirmação. Não, ela está falando as coisas que a gente gostaria de falar e tal. E isso aí começou a se espalhar na cidade. Tanto que o primeiro Kizomba que foi feito aqui, que o Kizomba era um bloco do Martinho, né? Era uma coisa do Martinho da Vila. A saudosa Tereza Santos fez o Kizomba aqui no Copan e a gente participou. E aí eu comecei a participar de tudo quanto era evento ligado ao movimento negro, aos movimentos sociais. Comecei a cantar para as festas de sindicatos, sindicato metalúrgico, sindicato de tudo. Fiz parte de todas as campanhas na época da esquerda. Como eu digo, eu sempre cantei nos palcos de bandeiras vermelhas e não era afiliada a nenhum deles. É que a minha música, a nossa letra principalmente, ela comungava, né, com as coisas desses partidos. Então, eu não estou conhecendo a política agora. Eu sempre fui uma artista engajada, politizada, tive músicas censuradas, tive meu nome em lista de... Graças a Deus só não fui presa, não fui exilada, não apanhei de ninguém, graças a Deus, né, e ao meu anjo de guarda, mas a gente sempre teve uma atuação na arte linkada com a questão política, né? E principalmente a política de cidadania, direitos humanos, cantando pelas minorias. Eu fui uma das primeiras compositoras que comecei a apresentar músicas de assuntos delicados. E eu, sendo compositora da Mangueira, as pessoas se espantavam. Mas como uma compositora da Mangueira está falando dessas coisas e tal? Mas eu sempre falei para a gente, eu sempre cantei para as pessoas. Eu sempre, decidi defender tudo aquilo e que atingia as pessoas, os menos favorecidos, os excluídos, os apontados. Então foi para esse povo que eu cantei. E isso São Paulo entendeu de uma maneira fantástica. Tanto é que, a partir de 85, eu me torno, inclusive, uma vendedora de discos, que eu não era. Eu não era essa vendedora de discos famosa. Ganhei disco de ouro por causa de São Paulo. Né? O LP Um Beijo no Seu Coração, que foi de 88, que tinha a música Olodum, Força Divina, né? Que a criançada gostou dessa música, então eu fazia muito programa infantil. Eu me lembro que teve um final de semana que eu dava na Mara, na Angélica e na Xuxa, cantando a mesma música. Né? Lici, a gente pode dizer então que a cidade de São Paulo
ela acolheu a sua carreira artística em um momento de dificuldade, digamos assim? Com certeza, porque depois de 5 anos você volta, e volta dessa forma, poxa, o LP desse Brandão, que tinha a música Se é Fundo de Quintal, Zé do Caroço e tal, ele foi gravado em 85, em 86 a Copacabana disse, não vamos gravar não, que você está vendendo muito disco. Eu só fui gravar em 87, e vim com Só Quero Te Namorar, né? E vim com Me Perdoa Poeta. Poeta falou, bem nesse LP. O outro já foi Um Beijo no Seu Coração, né? Que é o do Olodum, e que tinha Café com Pão. Vários radialistas aqui abriam seus programas matinais com essa música. Acorda, meu amor, é hora de levantar, tem café com pão torrado, né? Mas, acima de tudo, Halídia, eu acho que o paulistano, né, e o paulista também, por que não dizer, ele me acolheu. Primeiro que eu não cheguei aqui botando banca, eu não cheguei aqui dizendo que eu era a rainha da cocada preta, entendeu? Era tudo comigo, que eu era da Mangueira, era do Rio, não. Eu cheguei aqui de uma forma muito simples, né, de uma forma muito humilde, mostrando o meu trabalho, sendo executada por pessoas que eram autoridades no samba. O saudoso Evaristo também tocava muito o meu disco, Moisés de um lado, depois veio o programa Samba Balanço, que era da Manchete, e que também estourou, né? O LP Dignidade foi estourado pelo Samba Balanço. E nós fizemos Teatro Caetano de Campos, 2 dias, a polícia militar veio com os cavalos para a porta do teatro, porque tinha mais gente do lado de fora do que dentro, só cabiam 800 pessoas, foi uma grande confusão. Depois nós fizemos o Centro Cultural São Paulo, e foi a primeira vez que eu fiz uma sessão extra. Eu nunca tinha repetido sessão na minha vida, porque a fila que estava no domingo do lado de fora dava para lotar. Aí perguntaram, você aguenta fazer mais uma sessão? Eu digo, claro. E neste show do Centro Cultural tem uma coisa importante aí. Eu surpreendi a plateia porque eu cantei 2 sambas enredos. Um samba do Camisa Verde e Branco e outro samba da Vai Vai. Aí o povo falou, não, essa aí é nossa, ela tem a ver com a gente, enfim, tem a ver com tudo. E eu já comentava carnaval no Rio, né, os desfiles das escolas de samba do Rio. Fui de 84 a 93 e fui saída, né, entre aspas, do comentário, porque eu falava muito de comunidade. E houve, inclusive, vamos aconselhar a Alessi, ela fala muito em comunidade, ela tem que parar com esse negócio de comunidade. Hoje a TV tem um programa chamado Comunidade, né? Muito engraçado isso. De vez em quando tem um apresentador, até que é da Record, que ele me conheceu lá na Globo, e ele diz assim, a palavra comunidade quem botou foi Alessi Brandão. Eu me lembro disso que eu estava lá, e era proibido falar em comunidade. Hoje a comunidade é a pauta de todo mundo, né? Então eu fiquei 6 anos fora dos comentários, por causa disso. Em 2000, o Aloysio Leger me chamou de volta para o Rio, 2000 e 2001. Em 2002 ele falou assim, você vai ter que fazer um grande favor para mim esse ano. Eu falei, o que é? Eu quero que você vá para São Paulo, comentar o desfile lá de São Paulo, lá tem o sambódromo e tal e tal. Só que eu, naquela época, na primeira época, que era Alice Maria, diretora de jornalismo, a Alice me mandou em 88 comentar na Tiradentes. Então eu fiz Rio e fiz São Paulo. E ali foi a primeira vez que eu vi a Vai Vai desfilando, com seu veludo preto, coisa linda, tal plumas e tal, botas de couro mesmo. Eu fiquei impressionada com as fantasias aqui. Vi perus e vi a bateria da Nenê de Vila Matilde, que foi uma coisa que, quando eu vi, eu perguntei, era a Tramontina que falava comigo na época. A gente ficava nos barraquinhos assim, em cima na Tiradentes. Falei, cara, que é isso? Pá? Nenê da Vila Matilde. Eu digo, você dá licença de eu descer, que eu preciso ver isso de perto e tal. E nesta mesma época, eu comi o melhor camarão na moranga da minha vida, que foi feito por Dona Sinhá, na casa de Tobias da Vai Vai. Da Tobias do Camisa. O Tobias do Camisa. Tobias do Camisa. Foi na casa de Dona Sinhá, a mãe dele, que eu comi um camarão na moranga maravilhoso. Nesta época eu também conheci seu chiclé, que era da Vai Vai.